Bahia nunca chegou a uma semifinal de Copa do Brasil. Um empate acaba com essa história. Em meio a uma série de desfalques, o Bahia já está pronto para enfrentar o Fluminense nesta quarta no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas da Copa do Brasil. Para a partida, o tricolor baiano pode ter até 10 baixas. Pulga e Ademir estão tratando lesão. Caio, Eric e Canu estão na transição física. Lúcio está de saída para o futebol saudita. Luiz Gustavo não pôde ser inscrito no torneio. E os convocados Arias e Jean Lucas seguem como dúvidas. O Bahia já montou uma operação para que a dupla vá direto para o Rio de Janeiro, depois da rodada desta terça pelas eliminatórias. Mas a utilização dos dois ainda depende da condição física de cada um. Apesar dos desfalques, o Bahia tem a vantagem mínima no confronto, porque na ida em Salvador, o esquadrão venceu por 1-0. Com isso, o tricolor baiano joga pelo empate no Rio de Janeiro para garantir uma classificação inédita para a semifinal da Copa do Brasil. Então, pessoal, durante o vídeo aí me chateei um pouco, falei, não gosto de falar durante o vídeo para não atrapalhar a visibilidade de vocês, mas tive que falar, cara. O cara chegar a falar que o Jean Lucas foi para lá passear por uma falta de respeito com o atleta, até com a seleção, pô. Sendo que sempre teve isso, sempre houve isso, né? E o Bahia monitora, né, o mercado aí. Como botei na capa aí, o Bahia monitora o mercado para a reposição de Lúcio Rodrigues, né? Lembrando que o Bahia, ou qualquer time do Brasil, pode contratar jogadores que esteja livre, né? Jogadores que esteja sem contrato ou em fim de contrato. Por quê? Porque a janela já fechou, né? Se vocês sabem disso. E, contudo, né, a diretoria já descarta, né, que possam impactar, que contratações possam impactar o médio prazo do clube, né? Segundo publica o jornalista Elton Serra do ESPN. E o Bahia vai contratar. Clubes ainda podem inscrever jogadores para 2025, mesmo com o fechamento da janela, né? Na última semana, foi dia 2. Ainda é possível para o Bahia inscrever novos jogadores pensando no Brasileirão e até mesmo na Copa do Brasil, em uma eventual disputa aí de semifinal, né? Isso porque a janela de inscrições para atletas livres no mercado permanece aberta até o dia 20 de setembro, né? Falta 10 dias, né? No caso do Brasileirão, é possível fazer até 8 trocas na lista de 50 jogadores inscritos. No caso da Copa do Brasil, a janela de inscrições permanece aberta até o dia 3 de outubro. Clubes da Série A, né, reforçam seus elencos com nomes estrangeiros, né? O Santos foi ao mercado de atletas livres e contratou o Bilal Brahimi, né? Atacante argelino de 25 anos que jogava pelo Nice da França, estava sem clube atualmente, né? Já o São Paulo negocia com o experiente centroavante Vicente Aboubakar, camaronês de 34 anos, que se destacou na última Copa do Mundo, né? E tem passagem por clubes como Porto, Besiktas e Al Nassr, né? Então o Bahia aí, de repente, vai buscar no mercado aí, pessoal, alguém que esteja livre no mercado, né? E, de repente, jogadores aí da Europa, europeu, até jogadores que, de repente, né, tem algum vínculo com o City e não esteja lá sem ser aproveitado, seja um bom jogador, claro, né? O Bahia não vai trazer jogadores ruins pro Bahia, né? E, cara, e voltando ao assunto sobre o Jean Lucas, cara. Jean Lucas entrou em campo ontem, cara. Diferentemente, né, do Hugo Souza, né? Que sim, o Hugo Souza foi ser o terceiro goleiro, fazer a obrigação que é de um atleta que honra, né, a sua nacionalidade, né, que é o Brasil. Jean Lucas honrou. O problema é que alguma mídia, né, principalmente essa mídia do Sul, que esse cidadão aí, esse Lofredo, ele não é carioca. Ele é do Sul, mas ele fica puxando o saco dos times do Sul e Sudeste, né? Pô, eu, sendo jornalista, falaria, o Jean Lucas foi lá, o primeiro jogo ele foi cortado, sempre teve isso. O segundo jogo, o Ancelotti falou que iria usar o Jean Lucas. Eu acho que ele não assiste, assim, outras pessoas falando, né? E o Ancelotti ontem usou o Jean Lucas. Jean Lucas entrou no jogo meio amarrado, na altitude, um jogo difícil, realmente é difícil testar um jogador na situação extrema daquela, né? Mas o Jean Lucas entrou em campo, mostrou personalidade, mostrou que é um atleta de alto rendimento, fisicamente, psicologicamente, é um cara bem, pé no chão, bem centrado, entrou, jogou bem, né? Chutou bola pro gol, tentou. E vida que segue, cara. Eu não acho
Eu não acho certo falar isso dos atletas que foi lá passear, porque o cara não vai estar sendo profissional, quer dizer, eu sou chamado para a seleção, aí eu não vou não porque eu não vou jogar. Então, meu amigo, não existe isso. Às vezes tem coisas que a mídia fala que irrita a gente, sabe? Até se fosse outro atleta que não fosse do Bahia, eu iria rebater do mesmo jeito. Porque não pode falar isso de um atleta. O cara foi chamado porque o cara mereceu. Foi lá, jogou, não, paciência, meu amigo. Chegou o dia, né, pessoal? Hoje o Bahia enfrenta aí o Fluminense às 19 horas no Maracanã, após o triunfo de 1-0 na partida de ida, com o gol marcado de Luciano Juba na reta final. Confronto realizado na Fonte Nova, né? O Bahia viajou para o Rio de Janeiro com a vantagem de se classificar, né? Até em caso de empate, né? Como o Fernandinho Fernandes falou aí, foi um comentário certo, né? Você vê que ele falou, o tal do Lofredo aí, nesse primeiro aí que falou aí, falou que o Fluminense tem tudo para ganhar. Beleza. Vamos ver hoje, às 21 horas, o pós-jogo, quem é que vai estar feliz, né? E amanhã, porque eu não gosto de falar, eu não gosto de mostrar assunto desse tipo de jornal. Mas se o Bahia vai se classificar e amanhã eu vou fazer questão de mostrar um trecho deles falando que ele tem que falar e se arrependeu do que ele falou que o Fluminense é favorito, o Fluminense tem tudo para ganhar. Eu, sendo jornalista, falaria, olha, é um jogo difícil, são duas equipes fortes, né? E o Bahia ganhou o primeiro jogo, o Bahia joga pelo empate, ficaria neutro, o jornalista tem que ser o neutro, mas esse cara é clubista, barrista, cara, entendeu? São barristas. Então, eu acho que mídia barrista, cara, já basta. Falar a verdade, cara, né? E o gol foi marcado no primeiro jogo pelo Juba, né? Que vai jogar. E claro, né? Que eu tenho certeza que se der tempo, o Jean Lucas vai chegar e vai jogar. Tanto que a seleção brasileira, a CBF, disponibilizou um avião, né? Só para trazer esses caras. E o Jean Lucas já vai jogar. O Jean Lucas, físico bom, cara que tá sempre com físico em dia. Jogou ontem, tá já. Ontem praticamente foi um treino para ele jogar hoje. Que ele já conhece que a equipe do Bahia já tá entrosada, então não vai ser problema nenhum. Tomara que o Jean Lucas jogue, né? Apesar do resultado favorecer o esquadrão, a equipe do técnico Rogério Ceni não entrará em campo com o objetivo de segurar o placar. O Bahia não tem essa característica hoje, o Bahia joga para cima. Uma vez que fugiria, inclusive, do próprio modelo de jogo traçado por Rogério Ceni, né? Para as suas partidas no Bahia. Para o confronto, o técnico terá à disposição o lateral Gilberto, né? Que foi destaque no jogo. Que foi desfalque, perdão, no jogo de ida, né? Com os 3 reforços contratados na janela. Por outro lado, ainda não se sabe se contará com Jean Lucas, né? Volante atuou pela seleção na noite desta terça-feira e se juntou ao elenco do Bahia no Rio de Janeiro. Já tá no Rio, como é que não vai jogar? Vai jogar, rapaz. Rogério Ceni não é louco de não colocar o Jean Lucas. Ele sabe que é um jogo pro Jean Lucas. E já estamos sem um Carlos Alexandre. Sem um Pulga, ele não vai jogar Jean Lucas, vai ficar difícil. Negociado com o futebol, né? Saudita, Lúcio Rodrigues também está fora do jogo, além do uruguaio. Tem outros desfalques, né? Canu, Eric, né? Alexandre, Juan Pablo, que está em transição física, como eles falaram aí, né? E Ademir e Eric Pulga no DM. Então são. Canu não coloco, porque a lesão de Canu já tem muito tempo. Tô colocando aqui os desfalques mais recentes. Alexandre, Eric, Juan Pablo, que é muito bom jogador, né? Da base. O Ademir e o Eric Pulga, cara. São uns 4 desfalques aí de peso. 4 desfalques aí, 5 desfalques de peso que o Bahia vai ter aí. Mas o Bahia não pode pensar nisso, né? O Bahia tem que ir pra cima aí e buscar o resultado. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês. Desculpa aí alguma coisa, se eu me exaltei, mas já quando falam assim coisas eu não consigo ficar parado, eu não consigo ficar quieto, é minha personalidade. Não só do Bahia, eu acho que tem que ter respeito da mídia, parar de ser barrista, a mídia tem que ser incisuda, né? Dar notícia realista, como tem que ser, não escolher lado, porque se eu escolher lado, não sou jornalista, eu sou torcedor e a própria televisão, né? As televisões, ela quer que o jornalista seja realista, mas eles vão contra, né? E aí escolhem time, fica um jornal insuportável. Mas vamos esperar acabar o jogo hoje e vamos trazer a realidade do Bahia, né? Que a gente já sabe qual é, né? A gente sabe muito bem a realidade do Bahia qual é. Então não é uma fala dessa que vai diminuir o jogador, nem que vai diminuir ninguém, né? Então são coisas isoladas, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo aí. Se cuide. Abraço no coração. Estamos de volta hoje para trazer... Se tiver mais alguma notícia hoje interessante, nós voltaremos aqui para trazer para vocês. Caso não tenha nada de importante,
vamos voltar só no pós-jogo mesmo para falar aí desse pós-jogo, beleza? Comente as suas opiniões nos comentários e tamo junto e desculpa mais uma vez qualquer coisa aí.